Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: se você não tem fracasso na sua vida, é porque deixou de assumir os riscos que deveria. É uma frase para a gente poder pensar um pouco, porque o programa hoje é sobre prosperidade e empreendedorismo. Então, se você quer ser um empreendedor, prosperar, avançar na vida, agarrar aquilo que é seu por direito, né? Ir para frente, evoluir, fluir, fique atento no programa de hoje com várias dicas. Nós estávamos conversando com a Edna Sganzella, o Rinaldo Sganzella, que são os presidentes da Abra Cosméticos, e estamos recebendo aqui agora o doutor Douglas Silva Teles, advogado, professor universitário, que vai nos dar algumas dicas também sobre empreendedorismo. Né, Douglas? Quais são as características de um bom empreendedor? Um empreendedor de sucesso. Boa tarde pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença. Falando sobre empreendedorismo, é sempre importante a gente destacar algumas características. Porque o empreendedor ele não pode ter, primeiro, receio do desafio. Uhum. É importante que ele assuma a responsabilidade do desafio e aceite o ônus e aceite o sucesso. Porque a gente ainda tem no Brasil uma cultura de rechaçar o sucesso ou de se sentir culpado pelo sucesso. O empreendedorismo ele exige, primeiro, algumas cautelas. É importante que a gente observe... Esses medos, né? Não são medos, Sim, são cuidados, não é isso? Cautelas, Tá. não são medos. Porque o empreendedor ele não tem medo. Ele é destemido no que diz respeito a empreender, a aceitar o desafio. Empreender no Brasil é muito difícil, porque a gente tem algumas condições do país que impõem um ônus muito grave ou muito severo ao empreendedor. O empreendedor está sujeito a uma severa carga tributária, ao Sim. ônus bancário, a estrutura que você tem do próprio ordenamento jurídico para empreender. Então é importante que a gente sinta, ou para que tenha algumas cautelas na hora ou antes de assumir o encargo do empreendedorismo. Ô Douglas, porque não é muito fácil a pessoa estar em casa, às vezes de repente ela está trabalhando numa empresa e fala assim, agora eu quero ser patrão, quero virar patrão, eu vou fazer os meus próprios horários, não pode ter essa ilusão, né? O patrão trabalha mais que o empregado. Rinaldo? Essa é a primeira premissa. E a responsabilidade é maior. Edna. Muito maior. E aquilo que nós falávamos antes do ar um pouquinho, né? Que você me contava lá no camarim, falando assim, William, hoje são mais de quase 200 funcionários e são famílias que nós temos uma responsabilidade muito maior hoje sobre ser um grande empreendedor. Douglas, no primeiro bloco nós falávamos de uma pesquisa que dizia assim, que 32% das pessoas que fracassam pelo medo de fracassar. Ou seja, não começam, não têm assim, a vontade de ser empreendedor, mas às vezes fica aquele medo, aquele receio de ir para frente. Para essas pessoas que têm medo, não é a cautela, é o medo agora, o que você tem para dizer para essas pessoas? O empreendedor vai trabalhar mais que o empregado. É a primeira premissa. Para que o negócio prospere, ele tem que ser o exemplo do empregado. Então, para que ele chegue numa condição de ter horários que ele possa estabelecer, para que ele tenha uma rotina dele, ele precisa, num primeiro momento, gastar ou investir, além de dinheiro, tempo. Tempo no próprio negócio, em cativar o seu público-alvo, em identificar o seu público-alvo. Não é simplesmente chegar no estabelecimento, abrir o estabelecimento e achar que aquilo vai funcionar automaticamente. Não vai. Então, existe essa falsa sensação de que eu faço meu horário, eu faço meu essa dia a ilusão, dia. às vezes, né? É uma falsa sensação, é errado, é equivocado. E às vezes o funcionário vê o patrão assim, né? Você fica vendo o seu patrão e às vezes você fica falando assim, olha, tá vendo? Olha a hora que ele chega, mas não sabe o que está por trás, o que vem por aí. Às vezes o patrão, né, Rinaldo, antes Pode de falar, chegar Rinaldo. no trabalho, ele já passou por 2 reuniões antes, né? E vai conversando e vai se planejando. Uma coisa que o empreendedor tem que ter em mente também é que não é porque os seus colaboradores não são empreendedores Sim. que eles não são um fator de sucesso. Eu acho que o empreendedor também tem que incentivar os seus colaboradores, não é porque eles não são empreendedores que eles são fracassados. Pelo contrário, tem que disseminar para eles que eles estão trabalhando numa empresa vitoriosa e que eles são vitoriosos. Tá. Porque nem todos têm Porque a eles fazem coragem, parte desse é que eu falei, sucesso. nem todos têm a coragem de empreender. Existem os riscos, existem os ônus, e você precisa se arriscar. E eu falei, por que você saiu depois de 4 anos e não saiu Sim. antes com a Edna? Sim. Porque eu tinha uma carreira consolidada, numa empresa multinacional, então ela decidiu fazer isso, então, por isso que eu te falei, a pergunta tem que ser direcionada para Pé ela. no chão, né? Pé no chão, que é aquela história do bambu que eu te falei.
Conta pra gente, que você estava contando história pra mim do uma bambu é historinha bonitinha, assim, achei super interessante a O historinha bambu do bambu. demora 5 anos para ele sair aquele primeiro broto fora da terra. Tá. Só que durante esses 5 anos, ele está enraizando. Ele Demora só tá 5 anos para aparecer? para aparecer aquele brotinho. Depois que aparece, em 1 mês ele já está com 10 metros. Tá. Mas durante 5 anos, até aparecer aquele brotinho de raiz, ele está enraizando. Só se Sim. fortificando e solidificando. Então, está se preparando. Depois que ele nasce, ele fala, agora eu estou forte porque estou enraizado. Eu tenho aqui minha estrutura abaixo de mim forte. E aí ele vai e começa a crescer. Em 1 mês ele está com mais de 10 metros de altura. Fora isso, o bambu ele tem a humildade. Ele sabe que o vento é mais forte do que ele. Então o bambu, quando vem uma ventania, ele se curva. E ele sabe que ele tem Ele que se não enfrenta curvar. ali. Não enfrenta o mais forte. Porque ele sabe que depois ele vai voltar. Agora, a árvore, ela fica rígida. Ela quer enfrentar o vento, o que acaba acontecendo com a Muitas árvore? vezes ela cai, né? Ela cai. Então você tem que saber a hora de enfrentar o mais forte. Às vezes, enfrentar o mais forte é você se dobrar, reverenciar e depois você volta. Bonitinha essa história, uma boa reflexão pra gente. Edna, nesses 11 anos de Ávora, você já enfrentou muitas tempestades? Ah, muitas. Você já- Muitas tempestades. Já pensou em assim, diante de uma tempestade, falar, não, vamos parar, melhor parar por aqui? Já teve esse momento? Não, eu nunca pensei em desistir. Eu sempre tive um foco, né? Sempre tive aquela coisa de que realmente ia dar certo, né? Como realmente, Vai dar tudo certo. acredito que deu, né? 11 anos Já deu, é. já está bem consolidado. Quais são as características e os valores que você vê em você e no Rinaldo, que às vezes você olha alguém tentando ser empreendedor e não tem? Depois eu vou fazer essa pergunta para o Douglas de uma maneira mais técnica, mas eu queria que você, com seu olhar de empresária, quais são as características que uma pessoa precisa ter, que está lá em casa agora, já precisou ir para o intervalo? Ah, não. Ah, tá. Que eu vi você dando tchau assim. Então, para a pessoa que está falando assim para em casa, eu quero começar uma empresa. Quais são, uma empresa, ou às vezes um negócio, ou lançar um produto, sabe o que acontece muito? Às vezes a pessoa ela cozinha para fora, aquilo que eu falei na abertura do programa, ou ela costura, e ela quer abrir o seu próprio negócio e aumentar. Quando ela faz isso, o que ela quer, quais são as características que ela tem que trazer de dentro para ser um empresário de sucesso, uma empresária de sucesso? Olha, eu acho que primeiramente a pessoa tem que ter coragem, né? Muita Primeira coragem. Para enfrentar, assim, como ele mesmo falou, nosso país é bem complicado. Coragem né? não é a falta de medo, é o enfrentamento do medo, né? Aquilo que a gente sempre Exatamente. pensa sobre. Eu acho que coragem é o principal. Coragem. E o que você precisou abrir mão da tua vida que você antes tinha e você precisou abrir mão? Porque todos os ganhos que a gente tem, você vai fazer uma coisa, uma escolha, você tem que abrir mão de muitas outras. O que você precisou abrir mão, Edna? Talvez o tempo que eu ficava mais com os meus filhos, eu tive que deixar um pouquinho para me focar mais no negócio e depois conseguir conquistar o que a gente está conquistando. O Rinaldo, ela falou em coragem, e você? Eu acho que a pessoa que pensa em abrir seu próprio negócio, ela precisa procurar fazer o melhor produto. Tá. Pode ser uma Oferecer feijoada, algo bom. Oferecer algo bom. Pode até existir no mercado, mas tem que ser melhor do que... Você ia falar da feijoada, vai oferecer a feijoada? tem que ser uma feijoada melhor Aquela do que que chegou sábado, você lembra daquela Exato. feijoada do sábado Tem passado. que ser a melhor. Tá. Então, por quê? Porque você vai falar, olha, nossa, eu fui lá, eu usei o produto da Ávora, Sim. ficou muito bom no meu cabelo, eu gostei, e vai lá e vai comprar e vai procurar. Indica para o parente, dá de Você presente. tem que procurar, você tem que procurar fazer o melhor. Ah, mas o melhor às vezes vai sair um pouco mais caro. Às vezes você, né, infelizmente no Brasil, o Douglas acabou falando, o sócio que nós temos não nos ajuda muito, né, que é o governo. Sim. Os incentivos são poucos. Os lugares para você solicitar uma ajuda, tipo um Sebrae, é tão complicado. Na propaganda parece que é fácil, mas é muito complicado. Até se incentiva muito a abrir uma empresa e às vezes a pessoa ela vende um carro, vende um terreno e vai de cabeça naquela empresa, quando vê ela perdeu aquele dinheiro. Exato. Né? E Então, acaba entrando em dívidas. se ela tem a coragem, já é um ponto super positivo. Ela estudou o mercado e o produto que ela vai lançar. Aí ela precisa verificar quem que vai comprar esse produto. Tá. Então são 3 coisas, do meu ponto de vista, que é a coragem, a inovação
e o relacionamento. E você, Douglas? Além disso que o Reinaldo falou, eu acho importante, até como ele colocou a fábula do bambu, o que vem antes. Bonitinho isso, né? Não, perfeito. E o empresário, o empreendedor, ele tem o bambu depois que ele brota. Ele não tem a paciência, muitas vezes, de esperar o bambu tá maduro, numa condição de que ele possa florescer, de que ele possa crescer de forma ordenada, de forma satisfatória, e ele se perde ali, ele se perde na hora de ramificar, de fortificar a sua infraestrutura. Então, o Reinaldo ele demonstrou uma preocupação que é fundamental, que é o jurídico, o contábil e o financeiro. Minha formação eu sou contador, Douglas, né? É? Sim. E químico. Então, essa preocupação, interrompendo o Douglas, sempre foi dentro da empresa. Sempre, a Ávora sempre se O preocupou importante é com trazer isso. também o conhecimento, não é isso? Então, contador, químico, saber o que está fazendo, oferecer um bom produto. E olha, e você que tem dúvidas aí, deixa eu aproveitar para deixar o e-mail, que é o crescervocê@tvmundomaior.com.br. Hoje nós vamos sortear kits da Ávora Cosméticos, vou mandar um livro autografado também para quem participar, deixar o e-mail para a gente, mas você tem que participar. Você está assistindo isso do YouTube? Não tem problema nenhum, manda o seu e-mail para a gente com o seu nome completo, cidade, estado, que eu vou para o intervalo. Na volta, nós vamos dar mais dicas, vamos continuar conversando sobre prosperidade e empreendedorismo. E o que é empreender? De repente você está aí triste e desanimado? Será que essa dificuldade que você está passando na tua vida não é a vida te empurrando para frente, dizendo para você assim que precisa mudar alguma coisa? Porque dificuldades são grandes oportunidades. Eu conheço pessoas que ficaram ricas diante de um problema, de uma dificuldade, que buscaram soluções. E elas conseguiram achar essa solução não só para ela, mas para muita gente que passava pelo mesmo problema. Eu volto já, não saia daí.